Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, pessoal. E é o seguinte, mano, hoje nesse vídeo aqui, velho, eu tô aqui no Free Fire, cara. É o seguinte, amigo, velho, vocês podem ver aqui, é domingo, dia 21, né, mano? Velho, eu tô tentando fazer esse bug há muito tempo aqui no Free Fire. Realmente, tô tentando fazer esse bug há muito tempo, cara, e finalmente eu consegui fazer o bug, velho. Que basicamente é o bug, mano, aqui do Sorte Royal, mano. Vocês podem ver aqui, ó. Eu fiz o bug no Ouro Royal, porque não tinha diamante, né, mano? Então eu fiz aqui Ouro Royal, né? E vocês podem ver, eu tô com 12 tickets, mano. Você pode achar que é pouco, né, mano? Mas foi o que eu consegui aí, velho. Eu tô tentando fazer esse bug há tempo, mano. E eu consegui hoje, velho, né? Eu não sei se só funciona no domingo, né? A galera fala que só funciona no domingo, mas, mano, eu não sei se é só no domingo. Cara, eu consegui realmente, mano. Eu posso afirmar pra vocês que o bug realmente funciona, cara. Então, cara, você que quer fazer o bug, mano, faz o bug aí, ele realmente funciona, né? Só não sei se é só no domingo ou também funciona nos outros dias aí, né, mano? Agora é domingo, né, mano? Ó, é 1h45 aqui da tarde, né? Então, eu tava tentando fazer o bug agora, mano. Então, eu consegui fazer o bug, velho. Realmente o bug funciona, cara. Você pode testar aí, não é mentira, mano. O bug funciona, eu consegui 12 tickets aqui de ouro, né, mano? Porque não tinha diamante, como eu já disse, mas, mano, funciona no ouro royal, no diamante royal, beleza? E aqui nesse também, mano. Então, funciona em tudo aqui. O bug é assim, mano. Você vai estar entrando aqui no seu Free Fire, calma aí, sai. Você entra no Free Fire, você vem aqui no Sorte Royal, mano. Aí aqui no Sorte Royal, velho, você tem que ter essas caixinhas abertas aqui, mano. Essas caixinhas aqui, tá ligado? Essas caixinhas aqui de abóbora aqui, mano. Pra você ter essas caixinhas abertas, você tem que abrir aqui abrir algumas listas aqui. Tipo, essa daqui é uma, duas, essa aqui é três, aí vai aumentando assim, tá ligado? Não, três não, uma, 5, 10, 25 e 20 e 50, tá ligado? Então, você tem que abrir uma vez aqui, aqui você tem que abrir 5, aqui você tem que abrir 10 e assim vai, tá ligado, mano? Então, você pode estar vendo essas caixas abrindo, mano. Então você abre e tem que ter as caixas abertas. Pode ser em qualquer uma, tá? Funciona nessa aqui também, mano. Funciona nessa aqui também, funciona em todas. Então, eu consegui na última caixa, mano, né? Do Ouro Royal, que foi essa daqui, mano. Eu consegui nessa daqui, mano. Então eu consegui 12 tickets. Eu devo ter conseguido uns cartões desse aqui também, mano. Desse estilhaço aqui, mano. Então, galera, o bug ele realmente funciona. Vocês podem estar testando aí, cara. Eu não sei se é só no domingo, né? Ou também funciona nos dias de semana aí, né? Mas eu fiz o bug no domingo, mano. Eu fiz o bug agora mesmo, cara. Ainda agora, mano. Faz uns 2 minutos atrás, mano, eu fiz o bug, né? Não, 2 minutos, 5 minutos atrás eu fiz o bug, velho. Então, ele funciona, né? Eu vou até estar mostrando aqui pra vocês. Eu fiz aqui, mano. Eu consegui essas armas aqui, um monte de dias dessa arma aqui, mano. Ó, vocês vão ver aqui, cara. Hoje vem coleção aqui. E olha só, mano, aqui, ó. A gente vem aqui, armas, ó. Fala doce aqui, ó. Eu tenho 83 dias, mano, das armas aqui, cara. Que no caso foi 12 vezes que eu abri aqui o. Que eu fiz o bug, né? 12 vezes aqui, então 12 vezes 70. 12 vezes. 12 vezes 7, mano. Vai dar o quê? Vai dar 83 mesmo, né? Por aí vocês podem fazer a conta, cara. Então realmente funciona, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês também o outro bagulho lá, mano. Que consegui naquele outro. Aqui, mano, eu consegui 130 desses cartões aqui também, cara. Com bug, né, mano? Então esse bug realmente funciona, cara. Você pode achar que não funciona, mas funciona, cara. Até tenta aí no de vocês, né? O bug funciona, mano. É só você fazer o que eu falei aí, cara. Que você consegue, eu posso trocar aqui pelo que eu quiser agora, né? Mano, essa não é a minha conta principal, né, mano? Eu botei essa conta aqui só pra testar o bug mesmo, cara. Então, mano, vocês podem confiar, cara. O bug realmente funciona, mano. Eu posso estar comprando aqui o que eu quiser, mas se quiser comprar isso aqui, ó. Eu venho aqui e compro. Eu não vou comprar não os estilhaços, né, mano? Mas é isso aí, cara. Eu só fiz essa conta mesmo pra testar, mas eu vou fazer o bug na minha principal conta. Eu vou conseguir alguns desses diamantes royais aqui, tipo diamantes, né, mano? Então, esse bug realmente funciona, vocês podem ver aqui, cara, eu consegui aqui, né? Eu tentei fazer em todas as caixas, mano, mas na última, velho, eu finalmente consegui. Mano, você tem que ir pra longe da sua internet. Você vem aqui, aí você tem que ter a caixa aberta. Você vem, aí você vai pra longe da sua internet. Fica longe, fica tipo sem internet, tá ligado? Não fica sem internet, mas fica longe, né, mano? Aí quando você estiver longe, mano, você vai ficar clicando aqui, clica, mano, clica muito, velho. Cada clique que você der é uma vez que você vai ganhar um desse aqui, mano, tá ligado? Então, clica pra caramba, mano, clica muito, velho, clica demais, cara. Vai sair clicando tudo aí, mano, vai clicando muito rápido que você conseguir aí. Aí quando você tiver clicado já umas quantidades boas, mano, né? Sei lá, se você clicou umas 60 vezes, tá bom já. Aí você volta pra perto da sua internet, mano. Mas você não pode ficar demorando muito, cara. Não pode ficar tipo 10 minutos clicando não, porque senão vai sair do Free Fire, tá, mano? Então
Você fica clicando, aí você volta pra sua internet, mano. Você fica longe, né? Você volta pra sua internet. Se você já tiver uma internet ruim, é mais fácil, né, mano? É só você ficar lá clicando, depois você vai e pronto, você chega mais perto da internet e é isso aí, cara. Porque é isso, né? E se você não tiver como ir pra longe dessa internet, você vem aqui, desliga a internet e faz o bug, beleza? Aí você vai clicando, depois liga a internet e pronto, mano. É difícil de funcionar o bug, cara. Demorou aqui no meu pra funcionar, mas funcionou, cara. Vocês podem conferir aí, né? Que realmente funciona, cara. Então é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Quem curtiu, deixa um like aí, mano. Se inscreve no canal. E é nóis, galera. Falou e tchau. Bem, galera, como prova, mano, eu consegui aqui gravar um vídeo, mano. E eu vou estar mostrando aqui que o bug realmente funciona. Eu tô aqui nesse vídeo, mano, gravando aqui, eu gravei o vídeo, né? Pra provar pra vocês que o bug funciona. Então, vejam aí, mano, e confirmem com vocês, né, que o bug funciona, cara. Tenham certeza que o bug funciona, beleza? Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never